Olá, aula de hoje eu quero comentar sobre dois assuntos com vocês, tá? Então a gente vai estudar os conceitos de taxas proporcionais e taxas equivalentes. Vou falar primeiro, vou inverter a ordem do que está na apostila, tá? Primeiro eu vou fazer as taxas proporcionais e depois a gente vê as taxas equivalentes, tá? Eu vou fazer os dois juntos hoje na mesma aula porque eles são, no contexto de juros simples, eles são a mesma coisa, tá? Não tem diferença falar em taxa proporcional e taxa equivalente quando a gente fala de juros simples, tá? Só vai ter diferença lá quando a gente for comentar a parte de juros compostos. Então vamos lá. Quando que duas taxas são proporcionais? A ideia é que pode ser obtida a partir de outra, a partir da satisfazendo uma proporção, tá? Então, ó, por exemplo, como é que eu sei que duas taxas são proporcionais? Vamos pegar uma taxa aqui de 12% ao ano. Vou pegar um número fácil de fazer a conta de cabeça, tá? E uma taxa mensal de 1% ao mês. A gente vai dizer que elas são proporcionais. Por quê? Se você olhar em qualquer direção, tá? Daqui para cá, por exemplo. De ano para mês, como é que você faz? Você divide por 12, né? Um ano tem 12 meses. Então, se eu passar de ano para mês, eu divido por 12. Em- em- E de 12% para 1%, eles também satisfazem a mesma relação. Você está dividindo por 12. Se quiser olhar na outra direção, também dá também. De Você está em meses, passar para anos, você multiplicou por 12. De 1% para 12%, você multiplicou por 12. Tá? Acontece que 12 vezes 1% ao mês. Então imagine que esse 12 está multiplicando 1%, vai ficar 12%, tá? E 12 está multiplicando um mês. Então 12 vezes um mês dá 12 meses, que é igual a um ano. A gente pode pensar assim. Então nesse caso nós dizemos que as taxas são proporcionais, que elas vão satisfazer uma relação dessa forma aqui, ó. Tá? Então basicamente a gente pode pensar assim que duas taxas são proporcionais, então a gente sempre vai comparar duas taxas, tá? Igual eu fiz aqui, ó, 12% ao ano com 1% ao mês. Então, como eu já frisei na última aula, quando a gente fala em taxa, ela é composta de duas coisas, tá? Vou fazer um outro exemplo aqui. De um número, a taxa então, é sempre composta por um número acompanhado da unidade de tempo. Por exemplo, 6% ao bimestre. Se eu quero passar essa taxa, achar proporcional, por exemplo, semestral, que número vai aparecer aqui? Só lembrar que de bimestre para chegar em semestre, eu tenho que multiplicar por 3, né? Porque em um semestre temos 3 bimestres. Então esse 6%, para achar a taxa proporcional, eu tenho que multiplicar por 3 também. Ou seja, 6% ao bimestre é proporcional a 18% ao semestre. Tá? E essa definição de taxas proporcionais é a mesma, tanto aqui no conceito de juros simples, quanto lá na frente no conceito de juros compostos. Tá? Então, eu acho mais fácil para a gente enxergar isso via exemplos. Né? Então aqui, ó, eu quero saber se essas duas taxas aqui são proporcionais. 4% ao trimestre e 16% ao ano. Então, a primeira observação aqui que você tem que fazer é que um ano tem quantos trimestres? Para quem não sabe de cabeça, vamos transformar tudo em meses. Um trimestre tem 3 meses. E um ano tem 12 meses.
Então, em um ano, nós temos 4 trimestres, né? Porque 12 por 3, 4. Então, um ano tem 4 trimestres. Ok? Então, vamos pegar a taxa menor. Então, 4% ao trimestre vai ser proporcional a uma taxa que eu quero anual. Então, de trimestre para ano, eu multipliquei por 4. Então, tem que fazer 4 vezes 4% ao ano, que é igual. Não, deixa eu fazer aqui embaixo, que tá ficando feio ali. Ah, então, vou passar essa taxa trimestral para uma taxa anual. Mas de trimestre para ano, então multipliquei por 4. Então, esse 4% eu tenho que multiplicar por 4 também. Mas 4 vezes 4% vai dar, então, 16% ao ano. Ok? Então, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir qual é a proporção entre os períodos, tá? Aqui no item B, eu tenho dois exercícios, né? Item I e item 2i. É para passar ambas a encontrar a taxa anual proporcional a elas, tá? Então, item I, eu quero comparar 6% ao mês a encontrar a taxa anual proporcional. Então, lembrando que um ano tem 12 meses. Então, 6% ao mês, se eu quiser encontrar a taxa proporcional anual, é só pegar esse 6% e multiplicar por 12. Então, é proporcional a 12 vezes 6% ao ano. Ou seja, é proporcional a 72% ao ano. Ok? Vamos fazer o item 2i aqui. Lembrando então que tem que achar a taxa anual proporcional a 10% ao bimestre. Primeira coisa, quantos bimestres tem um ano? Então, um ano tem 6 bimestres, né? Porque um ano tem 12 meses e cada bimestre é formado por 2 meses, né? Então, 10% ao bimestre é proporcional ao... Então, a quantos por cento anualmente, né? A taxa anual. De bimestre para ano, eu multipliquei por 6. Então, esse 10% eu tenho que multiplicar por 6 também. Ou seja, ela é proporcional a 60% ao ano. Então, a gente fala que 60% ao ano é proporcional a 10% ao bimestre. Esse exemplo aqui, ó, eu tenho uma taxa de 2% ao dia
eu quero achar as taxas proporcionais a 2% ao dia, a mensal, a trimestral e a anual, tá? Então vou começar primeiro observando as relações entre os períodos de tempo. Então, um mês para a gente, quando não estiver falando nada de data, não estiver usando o calendário exato, a gente vai assumir sempre que um mês tem 30 dias, tá? Isso aqui na convenção comercial a gente vai usar aqui nesse exemplo. Então, um trimestre tem 90 dias. E um ano, na convenção comercial a gente usa 360 dias, tá? Então, ó, de mês para dias, eu multipliquei por 30, trimestre para dias eu multipliquei por 90, um ano para dias eu tenho que multiplicar por 360. Então, encontrar a primeira taxa mensal. Então, 2% ao dia é proporcional. Bom, a gente já viu aqui, ó, de dia para mês, eu tenho que multiplicar por 30, né? Que um mês tem 30 dias. Então é 30 vezes 2% ao mês. Ou seja, 60% ao mês. Agora a taxa trimestral. 2% ao dia é proporcional. Bom, vou passar para uma taxa trimestral. Como nós vimos aqui, ó, um trimestre tem 90 dias. Então dá de dias aqui, né? O trimestre, eu multipliquei por 90. Então 2% tem que multiplicar por 90 também. Ou seja, 180% ao trimestre. E a taxa anual é análogo, né? Vou fazer aqui no cantinho meio rápido. Então, um ano tem 360 dias para a gente. Então, o que nós fazemos é multiplicar aquela taxa diária por 360. Então, vou colocar assim, 2%. Então, 2% ao dia. Eu vou usar esse símbolo aqui, tá? Para indicar. Não, vou usar não. É proporcional a 360 vezes 2% ao ano. Ou seja, 720% ao ano. Bom, vamos falar agora então sobre as taxas equivalentes. Bom, na hora do exercício vai ser a mesma coisa do que a gente fez até agora para as taxas proporcionais, tá? A definição de taxas equivalentes, apesar de ser diferente da definição de taxa proporcional, quando a gente está falando de juros simples, eles vão coincidir, tá? Então, quando que nós falamos que duas taxas são equivalentes? Por exemplo, uma anual e uma mensal. Quando que elas são equivalentes? Se quando você pegar essas duas taxas e aplicar sobre o mesmo capital por um mesmo período de tempo, elas vão gerar o mesmo montante, tá?
Então, aqui tá aqui, ó, na observação aqui, ó. Duas ou mais taxas de juros são equivalentes quando elas aplicadas ao mesmo capital por prazos iguais, elas produzem os mesmos juros ou o mesmo montante, né? Que é a mesma coisa falar isso. Então, assim, aqui a gente vai receber exercício igual nós fizemos, acabamos de fazer lá para as taxas proporcionais, tá? Só colocar mais aqui. Então, vamos lá. Exemplo A. Uma pessoa empresta quantia de R$ 5.000, comprometendo-se a pagar em 1 mês e 15 dias, além da quantia emprestada, R$ 360 de juros. Eu quero a taxa diária e mensal de juros simples a que se deu esse empréstimo. Então, se eu resolver fazer essa conta igual a gente fazia É um cálculo usual de juros simples, né? Se eu usar então um período de tempo em mês, esse 1 mês e 15 dias passar para em meses, a gente encontra a taxa mensal. Se eu usar 1 mês e 15 dias como dias, eu vou encontrar a taxa diária. Então essas duas taxas nós vamos encontrar, que são esses dois valores aqui. Se olhar, elas são proporcionais, tá? E elas vão gerar o mesmo montante. Por que elas são proporcionais? Só fazer a conta aqui, ó. Se eu multiplicar esse aqui é a resposta, tá? Eu estou me adiantando aqui. Se você multiplicar por 30 ao dia, você vai chegar ao mês. Então, se multiplicar 0,16 por 30, você vai chegar em 4,8. Então, a primeira coisa, vamos extrair os dados aqui. Ó, eu tenho um capital de R$ 5.000. O tempo é 1 mês e 15 dias. Aí eu vou ter que usar as duas formas, tá? 1 mês e 15 dias é 1 mês e meio. Ou como dias, isso aqui são 45 dias, tá? Então vamos ter que fazer das duas formas. A taxa eu quero encontrar. E o juro gerado aqui nessa operação corresponde a R$ 360. Então vamos lá, então achar primeiro a taxa diária. Então lembrando que a fórmula é de juros simples, é capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Juro é igual a 360, capital é de 5.000, a taxa eu quero encontrar, e o período eu vou usar 45, porque eu estou calculando primeiro a taxa diária, tá? Então esse meu I aqui no final que eu encontrar vai corresponder aos dias, uma taxa diária. Então 360, então vou fazer aqui primeiro 5.000 vezes 45. Então dá 225.000 I. Então isolando o I ali, vai ficar igual a 360 dividido por 225.000. Então o I vai dar aproximadamente
360 dividido por 225 mil. 0,0016 ao dia. Multiplicando por 100, então, aí nós encontramos... Ó, isso aqui deu exato, né? Não é proporcional, não. 0,16% ao dia. Vamos fazer agora então a taxa mensal. Então, de novo, juros é capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Então, meu juro é de 360, o capital investido foi de 5 mil reais, a taxa que eu quero encontrar e o período, agora vamos usar em meses, então é 1 mês e meio, tá? Então, 360 vai ser igual a 5 mil vezes 1,5. 7.500. Ó, 7.500 i. Então, isolando o i, nós obtemos então que ele é igual a 360 dividido por 7.500. Então, meu i vai ser igual a 360 dividido por 7.500. Está igual a 0,048. Isso aqui é uma taxa mensal, porque o período aqui é 1 mês e meio, tá? Para colocar aqui no formato padrão de porcentagem, a gente multiplica por 100, né? Então, só pegar 0,048 vezes 100. 0,48 vezes 100. Então é 4,8%. É a minha taxa mensal. Então, 4,8% ao mês e 0,16% ao dia são equivalentes, porque as duas aplicadas ao capital de 5 mil reais por 45 dias, 45 dias que é igual a 1 mês e meio, geram o mesmo juro que é o 360, tá? Então, ó, 45 dias, o capital que é o mesmo. E aqui, ó, 45 dias é igual a 1 mês e meio, o mesmo capital, no final essa taxa vai gerar o mesmo juro, que é igual a 360 reais. Mas isso aqui, ó, vamos olhar essas duas taxas, tá? Bom, como eu comentei com vocês, os conceitos de juros, taxas equivalentes e taxas proporcionais são iguais. Aqui para juros simples, tá? Então assim, a gente acabou de provar que essas duas taxas são equivalentes, porque as duas geram o mesmo juros, tá? Sobre o mesmo capital pelo mesmo período de tempo. Agora, são proporcionais? São proporcionais, que se eu olhar de dia para mês, a gente multiplicou por 30. Então, de 0,16% para 0,4,8%, para elas serem proporcionais, eu tenho que multiplicar 0,16 por 30, tem que dar 4,8. E dá. Então aqui, tipo... Então, só observação. Então, note que 0,16% ao dia é proporcional
a 4,8% ao mês. Assim, esses conceitos de taxas proporcionais e taxas equivalentes vão fazer diferença lá quando a gente for falar em taxa nominal lá na frente, quando a gente estiver falando de juro composto, tá? Então aqui a gente pode sempre usar essa regrinha aqui de multiplicação para obter as taxas equivalentes. Aí lá quando estiver falando de taxa de juro composto, aí vai ficar mais difícil, que a gente vai ter uma fórmula para deduzir, tá? As taxas equivalentes. Então, vou fazer aqui mais uns três exemplos. Mas então vai ser igual o que nós já havíamos feito para as taxas proporcionais, tá? Então aqui, ó, nesse exemplo eu quero achar a taxa de juros semestral equivalente a esses dois valores aqui. Então, eu vou comparar agora no item I, ano com semestre. Então sabemos que um ano tem 2 semestres. Então, 60% ao ano é equivalente a uma taxa semestral. Então aqui, ó, de ano para semestre eu dividi por 2, né? Porque um ano tem 2 semestres. Então, os 60% eu também tenho que dividir por 2. Ou seja, 30%. Deixa eu fazer embaixo aqui, que tá meio... Então, vamos lá de novo. Quero 60% ao ano e encontrar uma taxa semestral equivalente. De ano para semestre, eu tenho que dividir por 2, né? Porque em um ano tem 2 semestres. Então, esse 60% eu tenho que dividir por 2. Bom, uma regrinha para vocês saberem quando que tem que multiplicar e quando tem que dividir. Igual aqui eu tive que dividir. É só olhar o período de tempo. Se eu estou passando de um maior para um menor, então um ano é mais tempo que um semestre. Então a gente divide. Se eu estou indo do maior para o menor, a gente divide. Se eu for do menor para o maior, por exemplo, se eu fosse de semestre para ano, aí eu multiplicaria, tá? Pelo número correspondente aqui. Vamos colocar mais uma página aqui. Agora tem que passar trimestre para semestre. Então lembrando que um semestre tem 2 trimestres. Então, lembrando que um semestre são 6 meses e um trimestre são 3 meses. Então, 2 vezes 3 meses, 6 meses. Então, tá, um semestre tem 2 trimestres. Então, só lembrando qual é a taxa aqui, 9% ao trimestre. Então, 9% ao trimestre é equivalente. Então, de trimestre para semestre, eu vou ter então que multiplicar, tá? Por quanto? Por 2. Então, é 2 vezes 9%. Ou seja, 18% ao semestre. Aqui nesse exemplo, então, eu quero passar essas duas taxas, encontrar as taxas anuais equivalentes, né? Então, as duas têm que passar para ano. Então, um ano tem 12 meses. Então, 6% ao mês é equivalente ao que?
Eu vou passar mensal para anual. De mês para ano, então tem que multiplicar por 12. Então 12 vezes 6% ao ano é 72% ao ano. Tá? Item 2i. Tem que passar uma taxa bimestral para anual. Então, um ano tem 6 bimestres. Então, ó, por que isso? Um bimestre são 2 meses. E um ano são 12 meses. Então, dentro de um ano cabem 6 vezes 2 meses, ou seja, cabem 6 bimestres. A taxa aqui, ó, é 10% ao bimestre. Então, 10% ao bimestre é equivalente bom, bimestre para ano. Então vamos multiplicar por quanto? Aqui, ó, por 6. É 6 vezes 10% ao bimestre, ou seja, 60% ao ano, ok? Bom, a aula de hoje era isso. Então até a próxima.